está a cargo do pastor Jasson. Pastor Jasson, pastor aqui em nossa cidade, né? Foi pastor da Igreja Batista no Redentor. Mas o pastor Jasson é conhecido de muitos dos irmãos aqui, mas fará a sua apresentação. Meu pastor, que nós temos bastante novos convertidos, visitantes, então o senhor fique à vontade, que Deus abençoe. Obrigado, irmão Osimar. É uma grande alegria estar com os irmãos nesta noite, mesmo que tenha a responsabilidade de trazer o recado de Deus para os vossos corações. E irmão Osimar falou que eu sou da Igreja Batista Redentor. Se não sei quantos sabem, mas desde o dia 31 de março, sentindo ser a vontade de Deus, eu já em outubro do ano passado havia comunicado à igreja que estava caminhando para o fim do nosso ministério ali. Já há 3 anos Deus vinha falando ao nosso coração e eu tinha um grande medo, aliás eu tenho um grande medo na minha vida, que é o desobedecer a Deus. E o Senhor colocou no meu coração que estava chegando a hora de sair, e a hora que Ele disse, está na hora, eu não hesitei em dizer à igreja, e no dia 31 de março deixamos o ministério daquela igreja. Agora estamos orando, colocando nossa vida diante de Deus, na expectativa de que surja um novo ministério, ou se não surgir, já disse que vamos mudar de casa, e o bairro para onde eu vou não tem igreja, e talvez ali a gente comece uma igreja do zero. Parado nós não vamos ficar. Temos um compromisso, que é o sempre de testemunhar o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Amém? E quando o pastor Samuel me ligou convidando para falar aos irmãos nesta noite, ele disse-me que os irmãos estavam vivendo o mês de abril, o mês da escola bíblica. Pegando o boletim, vi uma excelente matéria escrita pela irmã Leonor sobre a escola bíblica dominical. E eu pensei, falar o quê? E Deus colocou no meu coração um tema, Deus colocou no meu coração um texto. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quantos irmãos aqui, quantos que estão presentes aqui nesta noite, são alunos assíduos da escola bíblica? Levante a mão. Bastante gente. Mas vou me arriscar a fazer uma pergunta. Ela é crucial, ela é bem indiscreta. Quantos aqui não são alunos da escola bíblica? Levante a mão. Muito obrigado, pode baixar a mão. Agora, quantos aqui nunca foram alunos da escola bíblica? Levante a mão. Pelo menos uma pessoa talvez não tenha tido ainda o privilégio de ser aluno da escola bíblica. E o tema que escolhemos para esta noite tem a ver com o principal assunto, não digo apenas da escola bíblica, mas da Igreja de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E a escola bíblica, ela ensina preciosas lições para a vida cristã. Infelizmente, ao longo da história da Igreja de Jesus Cristo, muitas coisas acontecem, muitas coisas mudam, muitas coisas vão esvaziando-se, vão perdendo o devido valor no coração dos crentes, ou mesmo na ênfase das próprias igrejas. Eu percebo, irmãos, que muito pouco valor tem os crentes de hoje dado ao estudo sério da palavra de Deus. Professor de escola bíblica passa decepção todo domingo. Verdade? Quem é professor? Por exemplo, quantos estudaram a lição esta semana? Creio que 10% estuda a lição. Quantos fizeram a leitura diária ou leram a Bíblia regularmente durante a semana? Talvez uns 5% tenha feito.
E qual o perigo disso tudo? O mesmo perigo que correu e viveu o povo de Israel quando se afastou da preciosa palavra de Deus. Quando pensamos em preciosas lições da palavra de Deus, nós pensamos que estas preciosas lições estão ali colocadas por Deus como revelação da sua vontade, como revelação daquilo que Ele tem para nós de melhor, como revelação daquilo que Ele pensou, que Ele trabalhou, que Ele proveu, com o objetivo de que a humanidade pudesse conhecê-lo, que a humanidade pudesse saber, que a humanidade pudesse ter uma norma, um modelo, um manual de vida. E para o cristão a Bíblia é o seu manual de vida. E quando falamos em manual de vida, nós falamos em princípios que Deus estabeleceu para que, como cristãos, nós vivêssemos na sua graça, na sua dependência, desfrutássemos da sua paz e desfrutássemos mais do seu amor e fôssemos mais envolvidos pela sua misericórdia. E quando lemos os profetas do Antigo Testamento, nós vemos o cuidado de Deus com o seu povo. Nós vemos a atenção que Deus dedicava ao seu povo. Mas, paralelo a isso, ou contrário a isto, nós vemos o quanto aquele povo, que era chamado povo de Deus, perdia o seu interesse pela palavra de Deus. Deixava de amar a Deus. Deixava de praticar a palavra de Deus. Fugia, saía, afastava, negligenciava a palavra de Deus. Por isso meu apelo nesta noite, para que você pense na sua responsabilidade pessoal, e não pense que a primeira responsabilidade pessoal sua é com Deus, ou que a sua primeira responsabilidade pessoal seja com a igreja. Mas a primeira responsabilidade pessoal que você tem é com você mesmo. Porque se você não assumir uma responsabilidade com você, se você não entender que precisa ser salvo, você vai para o inferno. Se você não entender que precisa consertar a sua vida, continuará andando erradamente diante da vontade de Deus. Se você não entender que precisa conhecer melhor a palavra de Deus, você nunca saberá qual a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. Então a primeira responsabilidade que você tem é com você, não é com o pastor da igreja. Há muita gente que foge do pastor da igreja, tem medo de falar com o pastor da igreja. E uma grande frustração dos pastores resta. É que o membro às vezes se aproxima dele com medo. Se eu falar isso, vou tomar uma bronca. Ou se eu falar isso, o pastor vai me repreender. E tudo que o pastor deseja é demonstrar amor por cada ovelha. E entendendo que a vontade de Deus é corrigir, é orientar, para que o crente sempre ande nos santos, perfeitos caminhos do Senhor. Amém? O texto desta noite, irmãos, é um texto de um livro bem pequeno. Poderia lê-lo todo aqui. O livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias. Vou ler apenas do verso 14 ao verso 17. Vamos sintetizar, do verso 15 ao verso 17. Porquanto o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu feito tornará sobre a tua cabeça. Pois como vós bebestes no meu santo nome, assim beberão de contínuo todas as nações, sim, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento,
e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. O profeta Obadias profetizou ali por volta dos anos 580 a.C., num momento muito crucial para a história do povo de Israel. O povo de Israel estava vivendo uma situação de profunda humilhação. Fora dominado, conquistado e praticamente quase destruído pelos babilônios. Segundo um dos livros chamado Apócrifos, primeiro Esdras, fora também traído pelos seus vizinhos e meio-irmãos, os edomitas, descendentes de Esaú, que fizeram emboscadas, cooperaram com os babilônios para derrotar Israel, e foram os edomitas que colocaram fogo e destruíram o templo em Jerusalém. E quando nós pensamos no povo de Israel, pensamos assim, geralmente o crente pensa assim: foi há milhares de anos, isso não tem mais nada a ver conosco, não fala mais para nós nestes dias. Este é o grande engano. Nós precisamos pegar a história de Israel, nos colocar também como povo de Deus e contextualizar a nossa vida, comparando com a história do povo de Israel, com as atitudes do povo de Israel, prestar mais atenção nas mensagens dos profetas do Antigo Testamento e trazer esta mensagem para o nosso tempo, para que dela tiremos lições preciosas para a nossa vida cristã. E quando nós fazemos uma leitura mais atenta dos profetas, nós começamos a compreender, a entender esse cuidado que Deus tem para com a vida do seu povo, principalmente para com a vida espiritual. Como Deus, Ele usa a sua palavra para relacionar-se com a sua criatura, com a coroa da sua criação. Deus, o nosso Deus, Deus único e verdadeiro, Ele é Deus comunicativo. Ele gosta de se comunicar com o homem. E quando fazemos um retrospecto da leitura bíblica, nós chegamos até ao Éden e vemos que Deus tinha prazer em relacionar-se, em comunicar-se, em conversar com o homem. Deus tinha prazer de conversar com a sua criação. E quando nós pensamos lá no Éden, nós vemos que foi o próprio homem que rompeu esta comunicação. Foi o homem que caiu, foi o homem que fugiu, foi o homem que deixou de obedecer, deixou de praticar. Não foi a culpa de Deus, foi a culpa do próprio ser humano. E quando nós pensamos na evolução do relacionamento do homem com Deus, mesmo depois da queda, mesmo depois de ser tirado da presença de Deus, Deus ainda assim toma a iniciativa de recuperar esta comunicação. E Ele sempre o fez, sempre o fará através da sua palavra. E Deus sempre coloca marcos de obediência, marcos para mostrar que se estamos ou não fazendo a sua vontade, se estamos ou não andando na sua presença, se estamos ou não vivendo segundo o seu padrão, o padrão que Deus estabeleceu para a nossa vida. Lá no Éden, Deus colocou um marco, a árvore da ciência do bem e do mal. Ali não se tratava de uma árvore, simplesmente uma árvore que tinha em si alguma qualidade ou que dava um bom, gostoso, cheiroso, maravilhoso fruto, mas ali estava um marco para o homem. Era uma linha divisória, obedecer ou desobedecer, continuar em pé ou cair, ser salvo ou passar para a perdição, andar na presença de Deus ou andar na rebeldia pessoal. Porque é esse sempre o desafio que Deus coloca na sua palavra. Se você conhecer a palavra de Deus, você será desafiado a andar na presença de Deus, a viver segundo o padrão de Deus,
a ter uma sadia comunhão com Deus, a se comunicar com Deus através da palavra e da oração, ou então seguir o caminho da queda, da desobediência, da rebeldia. E quando nós continuamos relembrando a história bíblica, nós vemos que Deus, Ele colocou um outro marco de separação. Foi o dilúvio. Deus falou através do dilúvio, Deus fala ainda através do dilúvio. Ainda há muita dúvida se o dilúvio aconteceu ou não. Para nós que conhecemos a Bíblia, nos relacionamos com Deus, cremos na sua palavra, o dilúvio aconteceu, é um marco, separa, divide. Um novo momento Deus permitiria ao homem viver para conhecê-lo melhor, para saber que Ele promete, Ele faz, que aquilo que Ele anuncia, Ele cumpre. Depois vem um novo marco. Deus começa agora uma nova história. Deus separa Abraão e começa a produzir uma nova raça, uma nova espécie. O ser humano continuava humano, mas agora em Abraão, Deus começa um novo povo. Um povo que, segundo a Bíblia, era seu, particular, escolhido. Para que através desse povo Deus continuasse falando, Deus continuasse se revelando, se mostrando, manifestando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, como prova do cuidado pessoal que Ele tem com o homem que Ele criou, com a raça humana que Ele criou. E quem frequenta a escola bíblica dominical, quem estuda a Bíblia com seriedade, sabe que o povo de Israel viveu momentos de altos e baixos, e muitas vezes mais baixos do que altos. Vivia mais o homem da queda do que o homem da misericórdia. Vivia mais longe da palavra de Deus do que dentro da palavra de Deus. Vivia mais o estado de rebeldia do que de obediência. Quando nós lemos que Deus levou o povo até o pé do monte Sinai, e ali lhe deu a sua palavra, os 10 mandamentos, ali estabeleceu a forma de culto com a qual ele queria ser adorado, ali ele deixou a sua orientação, porque Deus sabia que o povo de Israel encontraria pela sua frente inimigos, encontraria outras formas de cultos, encontraria imagens que diziam ser deuses, encontraria sacerdócios demoníacos bem estabelecidos, e que porventura sofreria aí algum tipo de influência, se deixaria influenciar. Deus queria mostrar ao povo de Israel o seu padrão, totalmente contrário ao padrão do mundo. E quando Obadias profetiza, ele profetiza um momento em que o povo estava humilhado, porque Deus cumprira a sua palavra. E a palavra de Deus, ela é simples, entendendo desde lá do Éden: ou me obedece, ou sofre o castigo. Não tem outra solução. E sempre que Deus levantava o profeta, ele dizia: o povo está em pecado, o rei está em pecado. Se desviarem-se do seu mau caminho, se deixarem de pecar, se abandonarem os ídolos, se abandonarem todo esse tipo de demonismo que estão praticando, se deixarem de adulterar a fé, o culto, se vocês se voltarem mais para a minha palavra, andarem mais na minha presença, eu não vou enviar o castigo, mas vou enviar bênçãos. Eu vou abençoar esse povo, vou continuar abençoando esse povo, mas se não acreditarem, se não ouvirem, se não voltarem atrás dos seus maus caminhos, o certo, eu vou enviar o castigo. Irmãos, é preciso ter muita consciência desta verdade. Enquanto o mundo anda aí com as suas religiões discutindo se existe céu ou inferno, eu prefiro ficar com o ensino de Jesus. Enquanto o mundo anda aí discutindo se todos vão ser salvos mesmo, apesar do pecado,
eu prefiro ficar com o ensino de Jesus. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Nós sempre temos diante de nós uma opção, uma oportunidade, porque existe somente uma verdade. E Jesus, quando esteve entre nós, ele não se apresentou ao mundo como uma verdade. Ele não se apresentou ao mundo como um caminho. Ele não se apresentou ao mundo como uma forma de vida eterna. Ele disse, eu sou o. Ele definiu, não há outro, eu sou o caminho. Ele definiu também, eu sou a verdade. Não há outra verdade. Ele definiu, deixou bem claro. Eu sou a vida. Que vida? A vida eterna. Por isso a obediência, ela deve estar dentro de princípios que precisamos seguir, de princípios que precisamos tomar conscientemente para a nossa própria realidade espiritual. Primeiro princípio, crer na palavra de Deus. Primeiro princípio, crer na palavra de Deus. Sei que muito crente esbarra numa afirmação dos ímpios quando vai evangelizar. E quando ele fala de Bíblia, aí a pessoa fala assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Papel aceita tudo. Creio que os irmãos já ouviram muito isso. E alguns ficam abalados, ficam sem saída, ficam sem saber o que dizer. De fato, o papel aceita tudo. E um professor, diretor de uma faculdade, me disse um dia que ele era leitor assíduo da Bíblia, mas não queria que a Bíblia fosse palavra de Deus, porque papel aceita tudo. Eu disse, aceita até as suas poesias, porque ele era um poeta. E aceita também a palavra de Deus. Porque Deus se comunica conosco através de palavras. E através da sua palavra, como está escrita na Bíblia. As pessoas levantam questões sobre a Bíblia, como se a Bíblia fosse um livro qualquer. Ou nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou não se crê em Deus, porque quando se crê em alguém, se crê através da sua palavra. Você creria no mentiroso? Hein? Creria no mentiroso? Alguém que você sabe que não fala a verdade? Eu não creria. Ninguém crê no mentiroso, porque ele nunca fala a verdade. E o apóstolo João diz que quem fala a mentira desde o princípio é o diabo, e ele é o pai da mentira. Mas a palavra de Deus é tão verdade quanto Deus é verdade. E Jesus disse que é conhecendo a verdade que o homem se liberta. Se liberta do quê? Da condenação do pecado. Se liberta da prática do pecado, se liberta do domínio do pecado. E somente pela palavra de Deus se chega ao conhecimento da verdade. É preciso crer na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus se revela através da sua palavra. Revelar é mostrar o que não se conhecia, o que não se via, o que não se sabia. E é pela Bíblia que nós podemos conhecer a Deus. É na Bíblia que nós podemos conhecer de Deus. É na Bíblia que nós podemos saber quem é Deus. E é somente através da sua palavra que Deus revela a sua natureza pessoal, que Deus revela a sua vontade, que Deus revela os seus decretos. E Hebreus 1, capítulo 1, verso 1 diz que Deus antigamente falou aos pais de muitas maneiras, através dos profetas. Deus falou antigamente, mas o autor de Hebreus, afirmando já naqueles dias que chega até os nossos dias, Deus nos fala hoje somente através do seu Filho Jesus Cristo. Eu tenho afirmado na faculdade teológica, afirmado às igrejas por onde passo e prego, que se Deus falou, está falado. Amém? E que nada,
pode substituir os ensinos de Jesus. Jesus é o mestre dos mestres. Por isso, qualquer mestre, ou qualquer um que se ache mestre, e falar alguma coisa contrária ao ensino de Jesus, seja considerado anátema, como disse Paulo do outro evangelho, lá em Gálatas 1:8. Quando pastoreava no Jardim Helena, em São Paulo, cheguei à casa de uma família, eles estavam apavorados, porque passaram por ali alguns missionários mórmons, e deixaram lá um livro, que depois voltariam, era para eles lerem aquele livro, e depois voltariam. Eles não sabiam o que fazer. Pastor, foi bom o senhor chegar aqui, o que é que eu faço? Falei, não lê. Primeiro, não leia. Segundo, se tiver condições, leia e compare com a Bíblia. E eu peguei aquele livro na mão, e na primeira página daquele livro estava escrito assim: o outro evangelho de Jesus Cristo. O outro evangelho de Jesus Cristo. Pedi àquela família que abrisse então a Bíblia e lesse Gálatas 1:8. Quando Paulo fala àqueles crentes da Galácia dizendo: ainda que eu mesmo ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja considerado anátema. Está aqui a resposta, irmãos. Já na primeira página deles, uma heresia. E um dia, num ônibus, um desses missionários sentou-se ao meu lado, e eu perguntei para ele: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Claro, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que está na Bíblia não pode ser contrariado, contraditado. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ali Deus fechou toda a sua vontade para a vida do homem? Sim. E eu pedi então, abra a primeira página do seu livro. Ele abriu, o que está escrito aqui? É o outro evangelho de Jesus Cristo. E eu disse: você conhece a Bíblia? Ah, mais ou menos. Falei, se conhecesse, você saberia que Gálatas 1:8, Jesus diz, ou o apóstolo Paulo diz, que ainda que ele mesmo, ou o anjo do céu, vos anunciasse um outro evangelho, fosse considerado anátema. E você está pregando, anunciando, veio de outro país anunciar aqui o outro evangelho, então você não é discípulo de Jesus Cristo. Esse seu evangelho é anátema, é desprezível, é lixo. Você precisa ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, o verdadeiro crente em Jesus Cristo, você, se não é crente em Jesus Cristo, precisa ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para poder conhecer o Deus da palavra. Porque conhecendo a palavra de Deus, se tem condição de viver à luz da sua fidelidade. Nós conhecemos a fidelidade de Deus através da sua palavra. E aqui no capítulo 17, capítulo 1, versos 17 em diante, nós vemos que que o profeta está dizendo, anunciando da parte de Deus, que no monte de Sião haverá livramento. Haverá livramento de quê? Desse outro evangelho, do pecado, do domínio do pecado. Haverá livramento de toda essa sorte de coisas que estão acontecendo hoje no seio da nossa sociedade, quando querem nos impor uma forma de viver contrário à vontade de Deus, quando querem nos impor ser diferente da vontade da palavra de Deus, quando querem impor padrões morais ridículos, distorcidos da vontade de Deus. Nós temos que voltar os nossos pensamentos para viver à luz da fidelidade de Deus. E se Ele diz que no monte de Sião haverá livramento, nós temos que pensar que esse livramento está à nossa disposição. Quando o povo de Israel estava lá humilhado, traído, envergonhado, dominado, não tinha como se livrar daquela situação. Deus levanta o profeta para dizer: no monte de Sião haverá livramento. Irmãos, vivemos uma sociedade totalmente corrompida. O pecado graça de uma tal forma que aquilo que no nosso tempo de criança, né, irmão Ocimar, era pecado, era errado.
hoje é prática normal, incentivado pelas nossas autoridades. Aquilo que a Bíblia condena hoje, as pessoas condenam a Bíblia para viverem na sua forma errada e contraditória à vontade de Deus. E quando nós pensamos, podemos concluir que as condições desse mundo presente muitas vezes se parecem com a daquele tempo. Parece que esse mundo fugiu do controle de Deus. Parece que esse mundo deixou de existir a Deus. Lá pelos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, algumas pessoas, alguns sábios, alguns teólogos, eles pararam e olharam para a Europa, toda destruída. A guerra destruiu, milhões de pessoas mortas. E eles perguntaram: aonde está Deus? Creio que quando o povo de Israel olhou essa situação, também perguntou: aonde está Deus? Aonde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Mas a pergunta estava errada. Não era onde Deus estava, aonde o mundo estava diante de Deus. Muitas vezes o crente ou o não crente passa por problemas, dificuldades e lutas e se pergunta por que Deus permitiu, ou aonde estava Deus quando isso aconteceu. A pergunta está errada. Aonde eu estava diante de Deus? Será que eu estava diante de Deus? Será que isso aconteceu como castigo? Ou isso aconteceu como uma preciosa lição para eu me corrigir diante de Deus? No livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, nós lemos que Deus corrige a quem ama, mas açoita a qualquer que ele receber como filho. E não fique como aquele crente que vivia se vangloriando dos seus pecados e dizia: Deus não me castigou, Deus não me castigou, Deus não me castigou. Aquele crente não tinha lido o verso seguinte: se ele não foi corrigido, se ele não foi castigado, era porque ele não era considerado filho, mas um bastardo. É preciso conhecer a palavra de Deus para tirar dela preciosas lições para a nossa vida. É preciso aprender a viver à luz da fidelidade de Deus, para que a nossa visão seja renovada com relação à justiça de Deus. Há muitos que não sabem, não querem saber e nem se preocupam com a justiça de Deus. A Bíblia nos apresenta um Deus justo. Deus, na sua onisciência, no seu eterno poder, Ele sabe quem está ou quem não está certo, quem é ou quem não é correto, quem é ou quem não é justo, quem está no centro da sua vontade ou quem não está, quem está andando segundo a sua palavra ou quem não está andando, quem está vivendo no pecado, quem está se banqueteando no pecado, quem está se alegrando, se regozijando numa vida de pecado, ou quem está sinceramente procurando viver à luz da sua palavra, à luz da graça, da misericórdia, do amor que Ele nos revelou plenamente em Cristo. Gênesis capítulo 15, verso de número 6, diz assim: e creu Abraão no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso como justiça. A verdadeira visão da justiça de Deus é resultado da fé. E a fé, resultado do quê? Romanos 10, 17, Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a centralidade da comunicação de Deus com o ser humano, com você, meu irmão, meu amigo, é através da sua palavra. E também a fé, segundo 1 Reis 8, 23, é a condição para receber a justa e favorável ação de Deus. Porque diz o texto
não há Deus como tu, que guardas o pacto e a benevolência para com os teus servos, que andam diante de ti com inteireza de coração. Quando perguntaram a Jesus qual o maior de todos os mandamentos, que foi que ele respondeu, irmãos? Quem se lembra? Amar a Deus. O pessoal esqueceu a Bíblia? Vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas e como deve ser esse amar a Deus? Com toda a nossa capacidade mental, racional, com toda a nossa inteligência, com toda a força do nosso ser, com todo o nosso conhecimento pessoal. Mas é preciso conhecer a Deus para poder amá-lo de tal maneira. Por quê? Segundo Crônicas 19:7 diz que a justiça de Deus é imparcial. Ela não faz acepção de pessoas. A justiça de Deus não aceita suborno. Eu digo que no reino do céu não tem mensalão. E nunca acaba em pizza. No reino de Deus, tudo sempre termina com a aplicação da sua justiça. Seja bênção ou seja castigo. Seja graça segundo a misericórdia ou seja correção segundo o seu grande amor. E aprendendo estas preciosas lições na palavra de Deus, entendendo aqui, segundo a ação do profeta Obadias, que olhando o seu povo, tocado, movido por Deus, sabendo por que aquele povo estava naquele estado de humilhação, de destruição, de opressão, porque aquele povo estava vivendo uma situação tão deplorável. Não eram mais muitos em Israel, eram uns poucos remanescentes, gente pobre, muitas vezes já envelhecidas, doentes. Uma situação miserável vivia aquele povo, sem saída, sem esperança, se perguntando muitas vezes por que Deus permitiu, onde estava Deus, o que fazer, há para nós ainda esperança? E Deus levanta Obadias para dizer àquele povo: no monte de Sião haverá livramento. A palavra de Deus sempre traz esperança. A palavra de Deus sempre indica o melhor caminho. A palavra de Deus sempre indica a melhor atitude. A palavra de Deus sempre indica a saída. A palavra de Deus não é a luz no final do túnel, é o grande e potente holofote na entrada do túnel. A palavra de Deus não se apresenta a nós num beco sem saída. Como disse certo pregador, que quando Deus age, Ele abre, escancara uma porta, mesmo aonde parecer não haver nenhuma. Talvez você, meu querido irmão, esteja vivendo uma situação espiritual difícil. Talvez você esteja vivendo alguns problemas dificílimos. Eu sei que, embora possa parecer difícil, mas há muito crente hoje entrando em depressão. Há muito crente vivendo nos bancos das igrejas sem esperança. Há muita gente sem esperança nesse mundo. Quando se liga uma televisão para assistir os noticiários, quando pegamos os jornais, as revistas que trazem notícias,
Quando nós saímos às ruas e encontramos as pessoas, quando nós vemos as pessoas, nós nos perguntamos aonde tudo isso vai parar. Eu tenho dito o seguinte: não é aonde tudo isso vai parar, é onde, aonde eu estou e o que eu estou fazendo. Obadias, ele colaborou como instrumento de Deus para libertar o seu povo da opressão, para libertar o seu povo da cegueira, da incredulidade, da ignorância espiritual. Irmãos, como aquele povo derrotado, humilhado, escravizado, envergonhado, quando poderia ter sido o povo vitorioso, o povo que humilhasse, o povo que se apresentasse segundo o poder de Deus e para o qual ele foi edificado, ele foi formado e fortalecido. Agora estava no que nós chamamos hoje de fundo do poço. Também nós encontramos muita gente derrotada. Muita gente derrotada. Um dos acontecimentos que chamou muito a minha atenção, nunca mais me esqueci. Foi num sábado chuvoso. Eu chegava ao seminário. Quem conhece o Seminário do Sul, lá embaixo é o Colégio Batista. Sobe-se uma ladeira íngreme até chegar ao seminário. E quando eu chegava ao seminário, vi alguém caído naquela chuva, naquela lama. E eu, com cuidado, fui lá pegar aquela pessoa para levar até o outro lado da rua, onde havia um bar, e ali não havia chuva, não havia lugar ou problemas para ele passar ali até recuperar-se da sua bebedeira. E quando eu levantei aquele moço, eu coloquei nos meus ombros, e eu olhei aquele moço, tratava-se de um ex-aluno daquele seminário, colega de classe. E ele olhou e disse: é você? Eu falei: sou eu estou mais impressionado com você nesse estado. Eu não posso deixar você aqui. Aí passava um professor do seminário, eu o chamei e disse: olha como está esse nosso irmão. Ele disse: é um quarto vazio lá em cima, vamos colocá-lo no carro e levá-lo. E nós o colocamos no carro, levamos até aquele quarto, demos banho nele, trocamos a roupa, colocamos nossa própria roupa nele, e ele deitou para dormir. E ele chorava, e ele perguntava: como eu cheguei a esse estado? Quantas vezes preguei e pessoas creram na palavra de Deus? Quantas vezes eu louvei e adorei a Deus? Agora estou envergonhado, alcoolizado, muito alcoolizado, não conseguia ficar em pé sobre as suas próprias pernas, mas a sua consciência funcionava. Derrotado, humilhado, escravizado pelo alcoolismo. Essa é a situação, meus amados, de muita gente. Muita gente. Derrotada, humilhada, escravizada e sem esperança por causa da vida que escolheram viver. Não quiseram aprender ou não deixaram se ensinar as preciosas lições da palavra de Deus. Mas saiba, a palavra de Deus sempre traz esperança. E você, meu amado irmão, não pode nem deve impedir as pessoas de chegarem a Deus. Você precisa ser o instrumento de Deus, como Obadias foi, para dizer a essas pessoas: ainda há esperança, ainda há uma saída, ainda há oportunidade de vida, ainda há oportunidade de salvação. Concluindo, quando dirigi a faculdade aqui em Bauru, estava me preparando para sair de casa e ir à faculdade. Uma tarde, alguém me ligou, uma voz afeminada de um homem, e desesperado, queria uma ajuda,
para chegar até São Paulo, não tinha dinheiro de passagem, já havia procurado outros pastores, aqui não foi ajudado, e um pastor deu para ele o meu telefone. Eu entendi que se ele veio falar comigo, era aquela vontade de Deus, e eu marquei com ele lá na faculdade, que era aqui na Floriano Peixoto. Sentei com aquele moço e ouvi a sua história. Fora criado aqui perto da estação de Bauru, sua mãe era prostituta. Ele foi levado ao homossexualismo pela sua própria mãe. Viveu a mais baixa condição que um ser humano possa viver. Sentindo-se traído por uma, entre aspas, colega de profissão. Reuniu-se com outras e esfaquearam aquela pessoa, quase matando-a. Foi preso, julgado, condenado a muitos anos de prisão. E lá no presídio, ele foi evangelizado por um grupo de missionários que ali ia sistematicamente pregar o evangelho. E por causa da sua mudança de vida, por causa da sua nova natureza, ele recebeu uma comutação de pena, recebeu a liberdade condicional. Apenas deram para ele dinheiro para chegar até Bauru. Ele aqui chegou, não tinha quem procurar. Ele disse: eu não vou procurar as pessoas que me levaram para esse caminho, que me mantiveram nesse caminho. Eu vou procurar os crentes, meus irmãos em Cristo. E muita gente fechou as portas para ele. Alguém lhe deu o meu número. Como eu não sabia o que se tratava, ele disse: eu estava ligando para o senhor. Uma senhora que estava atrás de mim ouviu a conversa, chorou muito, tirou da sua carteira o que tinha e me deu. Está aqui o que ela me deu. Eu preciso da passagem para chegar em São Paulo, porque lá já tem pessoas me esperando para me levar para uma chácara. É uma ONG evangélica cristã. Eles têm uma borracharia ali na Rua Aurora, na chamada Boca do Lixo de São Paulo. O objetivo não é consertar pneu, o objetivo é receber pessoas como eu, evangelizarem, caminhar para ter a vida realmente transformada em todos os sentidos. Eles estão me esperando lá, mas eu preciso chegar lá. E eu disse: eu vou pegar do que tenho aqui, eu estou desprevenido, os bancos já fecharam, não tenho como arranjar dinheiro agora. Eu catei o dinheiro que eu tinha e disse: olha, aqui dá para comprar a passagem, e aqui você tem um dinheiro para você fazer um lanche no caminho até chegar lá. Ele disse: eu estou morrendo de fome. E ele disse: pastor, eu quero voltar um dia a Bauru lhe procurar, para mostrar o que Deus fez na minha vida, e que eu não vim aqui lhe procurar apenas em busca de dinheiro para matar a minha fome ou fazer qualquer outra coisa. A minha fome, a minha sede hoje é de Deus. Irmãos, há muita gente com fome e sede de Deus, mas nós precisamos aprender as preciosas lições da palavra de Deus, e nós precisamos ser instrumentos de Deus para levar essa preciosa lição àqueles que estão com fome e sede de Deus. O mundo está perdido? Sim, está perdido. Infelizmente está perdido. Mas nós fomos achados. E agora precisamos ser luz, para que outros também sejam achados, encontrados e envolvidos pelo amor, a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Pensa nisso. Você é responsável, ou você precisa aprender as preciosas lições para a vida cristã, mas você também precisa colaborar para que outras pessoas também conheçam as preciosas lições para a vida cristã. Por isso, meus amados irmãos, valorizem mais a escola bíblica. Valorizem mais o estudo da palavra de Deus, para aprender a valorizar mais o Deus que você diz crer, que você diz obedecer. Conheça mais a palavra de Deus. Vale a pena. Essa semana eu fiz 62 anos de vida. Eu digo amém, Senhor. Só o Senhor mesmo, né? Todos eles vividos na presença de Deus. Não me arrependo. Tive a chance, irmãos, de seguir caminhos os mais tortuosos possíveis.
A maior parte da minha pré-adolescência, adolescência e juventude, eu vivi na Baixada Fluminense. Quem conhece a Baixada Fluminense sabe o que é aquilo ali. Quantas vezes eu fui com a juventude da igreja, fazia trabalho nas delegacias, e lá encontrava colegas meus de rua, colegas meus de escola presos. E quantas vezes eu glorificava a Deus, porque eu não estava ali. Quantas vezes eu glorificava a Deus, porque desde cedo eu aprendi as preciosas lições para a vida cristã. Quantas vezes um colega me chamava num canto e dizia: ora por mim, me ajuda a sair daqui. Você está certo. Meus irmãos, vale a pena persistir, vale a pena perseverar, vale a pena estar no centro da vontade de Deus para ser instrumento útil nas mãos de Deus. Aprenda, viva, pratique e ensine as preciosas lições da palavra de Deus para a vida cristã. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor Jasson. Agradecemos a Deus pela sua vida, né? E que Deus continue abençoando. E o ministério que Deus quer usar o Senhor, o próximo projeto, que seja uma bênção, viu? Obrigado, que Deus possa confirmar a palavra que o pastor Jasson nos trouxe. Deus confirme em nossos corações.